gostaria de falar sobre este acontecimento dos pastores, que os anjos também lhe anunciaram a vinda do Salvador. Não é? Lucas capítulo 2, a partir do verso 8, vou convidar a todos a abrirem a palavra de Deus lá em casa, vamos abrir a Bíblia também. Depois outros versículos à frente eu vou citar, mas estes vamos ler todos juntos, está bem? Versículo 8. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dito. E todos os que ouviam se maravilhavam dos pastores, do que os pastores lhes diziam. Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Voltaram os pastores glorificando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Glória a Deus. Irmãos, sempre pensamos no Natal, no presépio, além de Maria e de muitos outros personagens, né? Os pastores sempre fazem parte de todo este cenário, não é? Tal e qual como a Maria, os anjos, um anjo lhe apareceu, depois vários anjos, e lhes falaram do nascimento de Jesus. E aquilo que eu queria partilhar com os irmãos é algumas coisas que nós podemos ver na vida destes homens e vamos meditar um bocadinho. A primeira coisa que eu quero partilhar com os irmãos é o aprender a ouvir e a ouvir bem. Porque quando se fala ouvir, não é apenas ouvir com os ouvidos, não é? Mas nós estamos a falar em deixar que a informação ela seja digerida por nós, ou seja, estamos a falar de dar atenção devida, estamos a falar de pensar sobre, estamos a falar de ponderar acerca de. E vemos que estes pastores, eles ouviram falar de Jesus, eles prestaram atenção, foi-lhes revelado, não é? E vamos terminar a mensagem com esta parte, revelação, mas lá vamos chegar, não é? Foi-lhes revelado o nascimento do Salvador, o Cristo, o Senhor. E o que é que eles fizeram? Foram logo a caminho de Belém, foram à procura de Jesus, e a seguir eles contaram a toda a gente. Agora, o que é verdade também é que, de facto, esta mensagem do nascimento do Cristo, o Salvador, o Cristo, o Senhor, aos pastores houve um impacto profundo na vida deles, tanto que quando eles voltam, eles voltam a glorificar a Deus. É alguma coisa que os levou a glorificar a Deus, a adorar a Deus, a expressar a sua gratidão, a expressar louvores ao Senhor por tudo o que tinham visto e ouvido. Mas parece que quando os pastores próprios vão e falam essa mesma mensagem a outras pessoas, parece-me a mim que não teve
assim o mesmo impacto, ou tanto impacto, que teve na vida destes próprios homens. Talvez porque eles ouviram a mensagem diretamente dos anjos. Talvez eles ouviram a mensagem diretamente de Deus, dos anjos. E quando eles vão transmitir essa mesma mensagem, não é anjos que estão a transmitir a mensagem, mas são pastores. E são pastores, são pessoas que ocupam uma posição social não elevada, são pessoas que não tinham poder social, são pessoas que não tinham tipo status, não é? Então parece que não foi assim tão, não causou tanto impacto como a mensagem que os anjos lhe transmitiram. A mensagem era a mesma, mas quem transmitiu era diferente. E porquê que eu estou a tocar neste ponto? Porque o mesmo acontece connosco. Por vezes nós nos distraímos com a qualidade dos mensageiros. Nós às vezes confundimos o mensageiro com a mensagem, porque de facto os autores da Bíblia viram anjos, os autores da Bíblia tiveram revelações diretamente de Deus. Por exemplo, os apóstolos, eles conheceram Jesus em pessoa, viveram com Ele, andaram com Ele. Então as palavras de Jesus tiveram um impacto de tal forma, de tal maneira na vida deles, e nós vemos isso na sua atitude, nós vemos isso na sua maneira de viver. Quando a igreja lá em Atos capítulo 2, ela se inicia, não é? É de facto o poder do Espírito Santo sobre a vida deles, como temos vindo a falar, mas esta gente viu Jesus. As palavras de Jesus tomaram um impacto na vida deles completamente diferente de que por vezes tem um impacto nas nossas vidas. Porque isto é um problema sério da nossa sociedade, nós confundirmos a mensagem com o mensageiro. Porquê? Porque hoje não nos é assim tão fácil, não é? A mensagem ter esse impacto na vida de todos aqueles que a ouvem. Porquê? Porque a Bíblia é um livro volumoso e não assim de uma leitura tão fácil. Porquê? Porque os pregadores e os professores e os mensageiros são homens e mulheres como nós, e que é fácil de ver os seus defeitos, é fácil de ver as suas imperfeições, e quando ao tropeço de algum ou algum deles cai, é motivo para nós nos afastarmos e descredibilizarmos a Bíblia, a mensagem e tudo o que envolve a vida cristã. Porquê? Porque o meio pela qual a mensagem é transmitida, nós por vezes ignoramos mensagens incómodas e desafiadoras, porque nós colocamos o nosso foco não na mensagem, mas no mensageiro. E mais uma vez, quando falámos a semana passada, e eu vou tocar nesse ponto de Maria, vemos aqui em Lucas capítulo 2, verso 19, alguma coisa que Maria serve mais uma vez como exemplo para a nossa vida, que eu queria realçar nesta do aprender a ouvir com ouvidos de ouvir. Por isso é quando lá em Apocalipse diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Claro que todos nós temos ouvidos, mas vai para além dos nossos ouvidos. Diz assim Maria, Lucas capítulo 2, verso 19, diz que Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as no seu coração. Ou seja, Maria, o anjo já lhe tinha falado, ela própria gerou Jesus, mas quando ela ouviu os pastores a falar, quando ela ouviu aquilo que aconteceu, o testemunho que aconteceu com os pastores, ela não ouviu apenas de ouvir, diz ela guardava essas coisas no coração e diz que ela conferia-as, e essa palavra conferia no original está a falar sobre meditar, tanto que na nova Almeida atualizada diz meditava no seu coração, na NVI, na nova versão internacional, diz que ela refletia no seu coração, na nova tradução linguagem hoje diz que ela pensava muito nessas palavras
palavras. Então o que é que estamos a falar? Que ouvir tem a ver com meditar. Ouvir com ouvidos de ouvir tem a ver com refletir. Tem a ver com pensar nessas palavras. Ou seja, é nós olharmos para a palavra de Deus e nós pensarmos o que é que isso significa para nós. O que é que isso nos vai alterar na nossa vida. Salmo 119, verso 130 diz assim: a revelação das tuas palavras, não é, traz luz para a minha vida. Traz luz para a minha vida. Significa manter algo vivo. Ela não só meditou, pensou, refletiu nessas palavras que os pastores falaram, mas diz que ela guardou essas palavras no seu coração. Guardar significa manter algo vivo dentro de nós. Não é apenas palavras, é algo que ela manteve vivo. Tanto o salmista diz, por exemplo, Salmo 119, versículo 11, diz assim: guardei no coração a tua palavra. Para quê? Para não pecar diante de ti. Ouvir com ouvidos de ouvir não é só meditar, pensar, refletir naquilo que é a palavra de Deus, mas guardá-la no nosso coração, mantê-la bem viva. Quando Josué 1:8 diz: olha, medita na palavra de Deus de dia e noite, não é só para nós saber, quando o pastor está a falar ou alguém está a usar da palavra, não, essa história eu já sei, outro, não, medita de dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então tu vais ter sucesso, vais ser bem sucedido no teu caminho. Então meditar, pensar, refletir é manter bem vivo no nosso coração essas palavras. Para quê? Para que nós possamos no nosso dia a dia nós vivermos de acordo com essas palavras. Guardar significa não só interpretar, mas deixar que ela nos afete profundamente. Olhar para essa palavra como preciosa, olhar para essa palavra como maravilhosa, como algo precioso que nós podemos ter encontrado. Provérbios 4:20 diz: filho meu, atenta para as minhas palavras e para as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixes apartar dos teus olhos, guardas no meio do teu coração. E no versículo 22 diz: olha, elas são vida para aqueles que a acham e saúde para o seu corpo. A palavra de Deus não é apenas um livro, não é um livro como outro qualquer. Na palavra de Deus não é apenas um livro que conta a história da vida de Jesus ou do povo de Israel. Não, ela é vida para aqueles que a acham, ela é saúde para o nosso corpo, ela tem o poder para transformar a nossa vida. Mas nós temos que aprender como Maria a guardar, a meditar, a refletir, não confundir a mensagem com o mensageiro. Eu sou uma pessoa que falho, eu sou uma pessoa imperfeita, e qualquer mensageiro hoje que vive aqui nesta terra, ele é imperfeito, mas a mensagem, ela é incorruptível, ela é perfeita, ela é a solução para as nossas vidas. E às vezes nós confundimos a mensagem com o mensageiro, como desprezando a mensagem por causa do mensageiro. Desprezamos a mensagem por causa da qualidade, no sentido do status dos pastores. Não. Ou seja, desprezamos a mensagem por causa da pessoa, se não tem assim tanto poder social, se não é assim uma pessoa muito importante. Mas a mensagem está acima de qualquer mensageiro. Então é importante nós olharmos para a mensagem com ouvidos de ouvir, pensar, refletir, meditar nela e guardá-la para que ela se torne, para que ela continue viva na nossa vida. E no versículo 10, em segundo pensamento que eu quero trazer aos irmãos, está aqui no versículo 10, o anjo lhes disse: não temais, porque eis que eu vos trago novas de grande alegria, e será para todo o povo. Ou seja, em outras palavras, diz: olha, não temam, eis que eu vos trago boas novas.
não temos. E aqui está uma forma como nós devemos reagir a esta história, a mensagem do Natal é não temer. Diga ao irmão ao lado, não temas. Não temas, mas não temas porquê? Porque há uma mensagem de boas novas. Antes de chegarmos à mensagem de boas novas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que todo o ser humano que teve o encontro com o divino, com o sagrado, ele temeu. Claro, porque nós ficamos vulneráveis, estamos expostos a um poder maior que o nosso, completamente fora do nosso controle, não tem nada a ver connosco. E a Maria, ela temeu. O que é que se passa aqui? Os pastores, eles temeram. O Moisés lá no deserto, quando a sarça começa a arder, mas não arde, e há uma voz que claro que ele temeu, mas sempre a seguir a essa expressão de Deus a aparecer a cada pessoa, há sempre estas palavras: não temas. Essa é a vontade de Deus. Não só não tínhamos medo de Deus, mas não tínhamos medo de circunstância alguma. A humanidade, ela foi projetada para ter um relacionamento perfeito com Deus, e onde não há medo nem de Deus, nem há medo de coisa alguma. Era assim que Adão e Eva viveram, mas por causa do pecado, a primeira coisa que veio ao coração do homem foi medo. Tanto que quando Deus lhe aparece e diz: Adão, onde estás? E ele não estava escondido. Porquê? Porque eu temi. E nós hoje, nós temos muitas coisas que às vezes nos trazem medo. Medo da rejeição, medo que os outros vão pensar, medo do fracasso. Se eu fizer e não der certo e a coisa não funcionar, o que é que os outros vão dizer? Medo das circunstâncias, do que estamos a viver, das coisas à nossa volta. Medo do futuro. O que é que será o futuro? Independentemente da idade, às vezes quando somos novos, às vezes quando somos meia idade, quando somos mais velhos. Medo. 2 Timóteo 1:7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autodomínio. E quando nós temos um encontro com a revelação das boas novas, o medo, ele não mais tem lugar na nossa vida. Por isso, os anjos disseram: não tenham medo. Mas porquê? Porque eu vos trago uma notícia feliz, né? Na versão o livro, que se destina a toda a gente. Eu trago as boas novas. E quais são essas boas novas? Versículo 11: esta noite em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, sim, o Cristo, o Senhor. Essa é a boa nova. Então, Natal é boas novas, é o relato de alguma coisa que já foi feito por nós. Isso deve mexer connosco, isso deve nos levar a louvar e a adorar a Deus com tudo o que há em nós. A boa nova é que Cristo, Ele nasceu e morreu por cada um de nós. Então o Evangelho não nos fala em alguma coisa que nós devemos fazer. O Evangelho nos fala de alguma coisa que Deus fez por nós. E essa é a grande diferença, irmãos, entre cristianismo e todas as demais religiões. Vamos pensar um bocadinho, irmãos. Todas as religiões, mais ou menos, não quero ser simplista, mas mais ou menos funcionam assim, não é? Eles têm um grande homem, podem-lhe chamar, uns chamam-lhe o profeta, outros chamam-lhe o mestre, outros chamam-lhe outros nomes. Tem alguém, um iluminado. Esse homem são figuras emblemáticas que são descritas da seguinte maneira: um grande homem, um iluminado que conseguiu discernir o caminho para chegar a Deus. Então eles, de forma oral ou de forma escrita, eles anunciam aos seus seguidores qual é o caminho. Olha, para chegarmos a Deus, nós temos que fazer desta forma, nós temos que fazer daquela forma, nós temos que fazer da outra forma ainda. Olha, para sermos aceitos por Deus, nós temos que fazer assim, assim e assim, assim. Ou seja, Ele nos anuncia o caminho para chegar a Deus. Agora ouça, cristianismo não é, quando nós dizemos, não é uma religião. E não é uma religião porquê? Porque ele é diferente de tudo isso. Cristianismo não é um grande profeta a nos ensinar
como nós podemos chegar a Deus. Cristianismo é Deus se despindo de toda a sua glória, vindo se revelar a nós. Vindo se revelar a nós. Cristianismo não é várias liturgias, vários rituais para fazer com que Deus nos aceite. Não, cristianismo é Deus vindo até nós e nos aceitando da maneira como nós estamos. O Natal, irmãos, é Deus entre nós. Isso é toda a diferença. Não somos nós que chegamos a Deus. Diz lá a Bíblia que foi Deus que se despiu da sua glória. Não é apenas um menino que estava ali a nascer. Não, o Cristo é o Salvador. E esse Cristo Salvador é o próprio Deus. Deus encarnou e se fez carne e vem morar entre nós. Sim, Ele decidiu depender de nós, seres humanos, porque tal e qual como um bebê, Ele mamou nos seios de Maria. Ele foi dependente durante muitos anos daqueles pais que o alimentaram e que o ajudaram. Mas esse não era apenas o menino de Jesus, é Deus encarnado que viveu entre nós. Então é o caminho. Deus decidiu descer do céu e nos alcançar a nós. As religiões dizem, olha, nós vamos fazer qualquer coisa para alcançar Deus. Cristianismo não é isso, não. Deus desceu do céu, de toda a sua glória, de toda a sua majestade, saiu do seu trono e entrou nesta terra como homem para chegar-nos a cada um de nós. Essa é as boas novas que nos deve fazer tremer, que nos deve fazer olhar. Por isso é que quando os discípulos olhavam para a palavra de Deus, não, isto não é apenas Jesus, é Deus. Tanto que Jesus disse, olha, querem ver o Pai? Olhem para mim, porque quem vê a mim, vê o Pai. Então quando eles olharam para as palavras de Jesus, não é as palavras de Jesus, não é as palavras de um homem, é as palavras de Deus para a nossa vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é as palavras de um homem, não é as palavras de um profeta, é Deus a falar para ti, a dizer como é que nós podemos viver aqui nesta terra, aleluia. Então podíamos dizer assim, olha, o céu desceu à terra, o céu nasceu, o céu nos alcançou, o céu nos salvou, e desde o início essa foi a ideia. É por causa disso que todos estes intervenientes no nascimento de Jesus, por exemplo, quando nós olhamos para Maria, nós não lemos a semana passada, mas em Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47, ela diz assim, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, ela perante tal revelação, ela louvou ao Senhor, ela engrandeceu ao Senhor. Os magos adoraram Jesus. Mateus 2,11, entraram na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Porquê? Porque estes homens não viram um menino, estes homens não viram um bebê, estes homens tiveram esta revelação, Deus está aqui neste lugar. Aos homens nós honramos, mas a Deus nós adoramos. Por isso eles adoraram. Eles não honraram, eles adoraram, porque não era um menino, era Deus que está entre nós. Os pastores, quando eles saíram a louvar a Deus, porque eles ficaram tão tocados com aquela revelação. Não é um menino, não é apenas um Salvador, é Deus entre nós. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, Deus entre nós. Simeão, aquele ancião que estava lá à porta do templo, quando José e Maria levam Jesus a ele ser apresentado. Lucas 2:39, 29 diz, agora pois, despede em paz. Isto é a oração deste homem, deste ancião, deste sábio, deste homem de Deus, que teve a revelação de Deus quando olhou para aquele menino. Agora despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do povo de Israel. Oh, a mensagem da salvação e do nascimento de Jesus fez com que todos estes intervenientes,
Eles reconheceram que não era apenas um homem, não era apenas um menino igual a todos os outros, era Deus entre eles, que estava ali naquele lugar. E isso fez com que eles louvassem a Deus, fez com que eles glorificassem a Deus, fez com que eles exaltassem com esta mensagem. A minha pergunta é, se a mensagem da salvação, se a mensagem do nascimento de Jesus não provoca em ti um grande desejo de louvor e adoração ao Senhor, provavelmente podes estar, não me leve a mal, mas espiritualmente mortos. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus, aquilo que eu me apercebo é que aquilo que nós precisamos não é apenas saber uma história. Não, aquilo que nós precisamos não é apenas ler um livro e saber a história do menino de Jesus ou do povo de Israel. Quando eu olho para a palavra de Deus e analisando, por exemplo, todas estas pessoas que são intervenientes no nascimento de Jesus, todos eles têm alguma coisa em comum. Todos eles creram em algo, mas que lhes foi revelado. Por isso eu disse que ia falar sobre mais no final, que está a aproximar-se do final, sobre a revelação. Porque ninguém simplesmente estudou um livro e aprendeu, não, lhes foi revelado. Todos eles creram por revelação. Quando nós lemos sobre os magos, não é, vieram atrás de uma estrela. Lhes foi revelado o nascimento de Jesus, o Salvador, o Cristo, o Senhor. E essa revelação fez com que eles, essa milhares de quilómetros, e encontraram Jesus. Por isso eles o adoraram. Não como um menino, porque se honravam. Não, eles o adoraram porque eles reconheceram: Deus está entre nós através deste menino. Quando nós olhamos para Maria, né? Maria foi o anjo que lhe revelou o que é que iria acontecer. José, o José, que numa primeira parte ele fica confuso do que é que está a acontecer, embora seja um homem sincero, íntegro, não queria fazer mal algum a Maria, mas o anjo lhe revelou esta verdade. Quando nós olhamos para os pastores, a mesma coisa, não é? Eles estão lá na sua vida a guardar o seu rebanho e um anjo aparece e depois aparece um exército celestial, uma orquestra, e começam a cantar glória a Deus nas alturas. Então quando eles vão, eles sabem, não é um menino, é Deus entre nós. E quando nós olhamos para Simeão e aquele homem, né, já com uma certa idade, lhe é revelado que aquele bebê, ele é o Cristo, o Senhor, o Deus encarnado entre nós. Então, igreja, não é uma questão intelectual, não é uma questão que nós apenas temos que nos esforçar para entender, não, é uma revelação de Deus, para que nós cremos Jesus Cristo é Deus encarnado, e essa revelação, ela precisa acontecer na nossa vida. É quando o véu cai, é quando as escamas espirituais caem, a cegueira espiritual cai, e essa revelação tem que vir da parte de Deus. Por isso é que a fé não é alguma coisa apenas que se explica, é alguma coisa que se crê, e nós cremos quando, irmãos? Nós cremos quando as escamas caem, nós cremos quando há a luz do Evangelho na nossa vida. Não é apenas quando um homem nos prega a mensagem, mas quando através da mensagem o Espírito de Deus entra em ação e traz luz ao teu coração, e alguma coisa faz vida, faz sentido dentro de nós. Podemos até não saber explicar aos outros que sentido faz, mas a partir daquele dia, para ti, tu vês de forma diferente, tu acreditas de forma diferente. Oh, irmãos, e simplesmente se isso não está a acontecer na tua vida, o que é que nós temos que fazer? Temos que clamar ao Senhor. Não é apenas só temos que estudar mais para conseguir mais. Não, temos que clamar: Deus, revela-me, Senhor. Assim como foi revelado a Maria. Sim, é verdade, porque o cristianismo, quando Deus entra na nossa vida, Ele muda a nossa vida de pernas para o ar, irmão. Eu não sei se vocês reparam, mas a vida de Maria, a vida de José, a vida deste casal, Jesus entrou nas suas vidas e a vida ficou de pernas para o ar. Mas ficar para o ar não é para pior, não. Mas só nós precisamos para
crer que não é mau o que está a acontecer, é de Deus. Nós precisamos ter a revelação, é Deus que está a operar, é Deus que está no controle, é Deus que é o Senhor. Então se eu creio, não é apenas acreditar, é crer. Crer é mudar completamente a nossa vida a partir desta revelação. Ouçam isto, não é apenas acreditar, é crer. Crer no sentido de ter revelação desta revelação que Cristo é Deus na terra. Então eu vou construir a minha vida, como cantámos há pouco, em cima, ou em cima, ou baseado nesta revelação que Cristo é Deus encarnado. Ele é o Emmanuel, Ele é o Deus conosco. E se Ele é o Deus conosco, então eu não vou temer o presente. Porquê? Porque o Deus conosco, o autor da vida, o autor dos céus e da terra, Ele vive em cada um de nós. Eu não estou a dizer que vai tudo correr como eu quero, eu não estou a dizer que tudo vai, não, Ele não é o meu criado, Ele é o meu Deus, Cristo, o Senhor da minha vida. Mas eu creio que com Ele, Ele vai me dirigir a pastos verdejantes. Quando eu olho para o futuro, eu não tenho que temer o futuro. Porquê? Porque o meu futuro está nas mãos do Senhor. Se o meu futuro passar por esta terra, então eu creio que aquilo que eu vier a necessitar, Deus trará o suprimento. Mas como o apóstolo Paulo, quer neste corpo, quer fora dele, se o futuro passar fora deste corpo, então a eternidade é um lugar de alegria, é um lugar de vitória, é o nosso lar, é a eternidade. E nós devemos nos alegrar com os nossos irmãos que já partiram, não alegrar porque já não estão connosco, mas eles estão a viver essa eternidade, essa fé, porque lhes foi revelada. Cristo, o Senhor, entrou nas suas vidas e salvou a sua vida e nos deu vida eterna. E hoje com os anjos eles cantam glória, 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 glória ao Senhor nas alturas. Mas eu não posso ter essa convicção apenas humanamente falando. Isso não dá, irmãos. Eu já aprendi isso, não dá, não funciona. Tu podes explicar, mas tu não estás a ver, não estás a ver nada. Tu precisas de Deus. Eu preciso que tu me mostres. Deus, eu preciso ter essa revelação. Deus, eu preciso ter essa certeza. E quem não tem essa certeza não entende como é que alguém às portas da morte pode estar em paz neste sentido. Para onde eu vou é melhor que o lugar onde eu estou. Eu creio nessa verdade. E ninguém que possa compreender a Bíblia apenas com mente humana, ele não vai compreender como é que essa paz é possível, como é que essa convicção é possível, e vai dar outros nomes. Porquê? Porque eles olham não para a mensagem, mas para o mensageiro. Eles olham para os pastores, eles olham para as pessoas que têm defeitos, eles olham para as pessoas considerando-os ignorantes, eles olham, irmãos, há uma série de coisas que as pessoas dizem, mas eles não têm noção. E não têm noção porquê? Porque não lhes foi revelado. E se a ti não te foi revelado, nós precisamos de clamar ao Criador para trazer essa revelação a nós, para que nós possamos viver e construir a nossa vida, não numa base intelectual, mas nessa revelação. Cristo é o Senhor, o Salvador, o Redentor, é Deus na terra, é Deus em cada um de nós. Amém? E precisamos ser afetados por essa mensagem. Louvar a Deus. Essa gente, ela não ficou normal. Não no sentido, eles louvaram a Deus, porque não é um menino que está ali, é Cristo, Deus, que está aqui conosco. Não sou eu que tentei alcançá-lo pelos meus caminhos, pelas minhas coisas, pelo meu esforço humano. Não, Deus desceu da sua glória e nos alcançou a nós pelo seu amor. Deus nos amou primeiro. Então santidade, irmãos, santidade não é alguma coisa que eu vivo ou pratico para alcançar Deus. É a minha resposta de gratidão ao amor de Deus por cada um de nós. Glória ao teu nome. Irmãos, quantos aqui creem na lei da gravidade? Levante lá o braço. Não é? Que se mandares lá da ponta abaixo, isto aqui é baixinho, nós vamos. Mas quantos, eu estava a pensar nisso, mas quantos sabem, ou eu falo por mim, mas pergunto aos irmãos também, quantos sabem fazer a conta para determinar a lei da gravidade? Olha, eu não sei. Se tiver aqui alguém que sabe, se calhar aqui entre nós é o iluminado. Não, porque isso aprende-se também, eu não sei. Mas eu não preciso saber a conta para não mandar de uma ponta abaixo.
eu somente creio e por isso não me atiro. Concordam comigo ou não? Então o problema de muitos é que dizem que creem na palavra de Deus, mas fazem o oposto do que a palavra de Deus diz. Talvez não creias tanto como pensas que crês, porque crer é viver. Tiago diz, aquele que diz que crê, aquele que diz que tem fé, mas não tem obras, a sua fé é morta. Se eu digo que creio, eu vou viver baseado naquilo que eu creio. Tu crês que Jesus nasceu? Que Jesus não foi um profeta, um homem, um iluminado, que nos vem ensinar um caminho para chegar a Deus. Ele é Deus na terra para nos alcançar a nós. Então vamos construir a nossa vida baseada nessa revelação. Então eu não vou temer. Eu não vou temer o fracasso, porque o fracasso não me determina. Eu vou tentar e quando cair vou me levantar mas o fracasso não determina a minha identidade. A minha identidade é que eu sou um filho de Deus. Eu não vou temer a rejeição. Porquê? Porque a rejeição dos outros não determina a minha identidade. Eu sei que sou um filho amado de Deus. Eu não vou temer as circunstâncias. Sei que circunstâncias fazem parte da vida, porque eu sei que o reino, o Cristo, o Emmanuel, o Deus conosco, Ele está conosco. Ele está comigo e vai-me ajudar e vai-te ajudar nesse tempo difícil, em qualquer dificuldade. Não vamos temer o futuro nem o amanhã, porque o futuro que fora deste corpo é um futuro glorioso. É a nossa pátria, é a eternidade com Cristo. É quando eu baseio a minha vida sobre esta revelação. Deus na terra, Cristo é Deus que se encarnou e veio até nós para nos alcançar. Então tudo o resto passa a ser secundário e nós levantamos os nossos braços e Deus, eu te louvo. Oh, essa revelação faz nós nos estremecer. Vamos ficar de pé. Essa revelação faz nós levantarmos os braços e darmos graças ao Senhor. Essa revelação faz nós dizer, Deus, obrigado. Por mais difícil que esteja a ser a tua vida, por mais caos possa estar a acontecer na tua vida, essa revelação é suficiente para nós sabermos o quê? Que nós não estamos só. E durante boa parte deste ano, nós temos pregado, nós temos cantado de eu não estou só. Mas não é uma palavra apenas para nos animar, não é uma palavra apenas para nós ficarmos bem dispostos. Não só, vai tudo correr bem, vai tudo correr bem, vai ver que o dia da manhã isso é muito mais do que estas palavras que eu estou a dizer. Mesmo quando eu digo essas palavras, a fundação não é nada disso. É Cristo, o Rei dos Reis, Deus na terra. Ele vem habitar em nós e Ele habita em cada um de nós. O Rei, o Salvador, o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele vive em cada um de nós. Aleluia. Então, independentemente de como vai ficar, se eu vou gostar ou não, porque há coisas que eu não gosto, mas eu sei, se o Rei dos Reis está comigo, tudo irá ficar bem, no corpo ou fora do corpo, na terra ou na eternidade, para a glória do Senhor. Amém. Quantos nós podemos dar graças ao Senhor nesta manhã? E se tu não tens essa revelação da parte de Deus, vamos orar, vamos pedir a Deus, porque fé, irmãos, não pode ser apenas um esforço mental. Fé não pode apenas ser um esforço mental. É quando eu estou a falar da revelação, o que é, irmãos? É quando nós estamos a ler a Bíblia, quando estamos a ouvir uma mensagem. Se calhar já ouvimos aquilo 50 mil vezes. Já ouvimos aquela frase, mano, aquele dia. Aquilo salta da Bíblia, aquilo salta daquele livro, salta da voz daquele pregador ou daquela pessoa e entra no nosso coração de tal forma que muda a nossa vida, muda a nossa maneira de pensar e começamos a construir em cima daquilo e o medo não tem mais poder, o temor não tem mais lugar, a enfermidade não tem mais lugar no sentido do medo da enfermidade, mas tudo passa a ser secundário quando nós cremos. E a nossa fé, irmãos, não pode ser uma fé carnal, não pode ser uma fé natural, não pode ser uma fé forçada por nós mesmos. Tem que vir da revelação da palavra de Deus. Por isso é que fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo.